Compreensão do oral. Série 1. Tarefas 1 e 2. Texto 1. Nascida em São Tomé e Príncipe, onde viveu durante 10 anos. Trocou São Tomé por Portugal juntamente com a irmã. Vieram ter com a mãe. Sempre gostou de desporto e aos 11 anos, depois de ter ganho um concurso de salto em altura na escola, foi incentivada pelo professor de Educação Física a entrar para o desporto escolar. Desde esse dia, nunca mais parou. Fora das pistas, descreve-se como uma rapariga normal, de gostos relativamente normais. Gosta de ler, de ouvir música africana e fazer compras. Perde a cabeça por relógios, faz coleção e tem mais de 20. Um dia, quando deixar o atletismo de alta competição, quer ser fisioterapeuta. É por isso que estuda na faculdade, onde está a terminar o segundo ano. Naide Gomes, 29 anos, representou São Tomé e Príncipe nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. Depois de um moroso processo de naturalização, é como portuguesa que sagra campeã mundial do pentatlo de pista coberta em 2004 e vai aos Jogos de Atenas. Em Pequim, teve a terceira participação nos Jogos Olímpicos. Texto 2. Nasceu na Rússia há 26 anos, mas cedo se mudou para a Ucrânia. Por recomendação da mãe, que é médica, começou a praticar natação. Por questões terapêuticas, aos 5 anos, já que lhe tinham sido diagnosticados problemas nas costas. Cedo, a envergadura de Arseni foi aumentando e todos os treinadores afirmavam com certezas estar perante um jovem que podia ser um atleta de eleição. Daí a natação profissional foi uma abraçada rápida e sempre sem descurar os estudos. Licenciou-se em estudos germânicos, formação adquirida ainda na Ucrânia. É na fase que decide concluir a universidade que os pais, à procura de uma vida melhor, se fixam em Portugal. Terminado o ensino superior na Ucrânia, Arseni veio para Portugal para visitar os pais. E no dia que chegou, tomou de imediato uma decisão. Eu, quando cheguei cá, adorei logo, apaixonei com Portugal, e diz que vou ficar aqui para sempre. A nadar sempre na piscina, foi necessário chegar a Portugal para experimentar as águas do mar. O dia da aterragem, aquele que é o seu país por paixão, jamais será esquecido. Para fazer face às despesas, chegou a trabalhar durante um ano como tradutor, algo que só quer fazer em último caso. Dedicação exclusiva à natação, onde chega a treinar 5 horas por dia. Arseni, até pelas raízes de leste, está adaptado ao frio das águas do Atlântico. Mas em mar luso, chega a sentir-se mal quando as temperaturas são muito elevadas. Mesmo assim, nos tempos livres, vai surfar e fazer pesca submarina. Mar é a minha vida. A água, para mim, é tudo. Texto 3. Desde cedo, muito cedo, que Magali de Latre se familiarizou com os cortes de ténis. O pai foi campeão nacional na Suíça, país onde a família de Latre viveu até aos 6 anos de Magali. Depois mudaram-se para Lisboa. Foi cá que começou a participar em torneios aos 11 anos. Mas o sucesso não foi imediato. Até aos 16 não ganhou nada. Depois, de repente, começou a colecionar títulos. Eu todos os dias, por acaso, penso nesse clique. O que é que me aconteceu? Acho que comecei a ter muito mais maturidade e mais cabeça. A mudança foi radical ao ponto de Magali ter, ainda no escalão júnior, vencido o campeonato nacional por 3 vezes. Lá por fora, em torneios internacionais, também deu cartas. Para além do ténis, o esqui e a equitação são os 2 passatempos preferidos. Magali de Latre, 21 anos, 3 vezes campeã nacional de júniores, 1 vez campeã nacional sénior. Venceu 4 torneios internacionais. Tarefa 3. De regresso à conversa com o guitarrista clássico Dejan Ivanovic, um virtuoso da guitarra, multipremiado internacionalmente. Antes de mais, Dejan Ivanovic, vamos esclarecer este pequeno mistério. Como é que fala tão bem português? Eu acho que falo bem português porque sou músico. O ouvido musical ajuda? Ajuda muito. Para o ouvido da língua. Ouvido e concentração. Quando eu cheguei a Portugal, estava com atenção, estava a apanhar os sons, estava a apanhar a maneira de falar, o ritmo da frase, a velocidade da fala. Estava a apanhar isso tudo, mas, em alguns momentos, desliguei a minha concentração. Só ouvia a música? Não ouvia nada. Portanto, estava totalmente lá, praticamente a apanhar, a ligar a língua com a língua portuguesa com a língua croata. E isso também acontece-me muitas vezes quando eu vou à Croácia e quando eu fico lá 2 semanas, 3... Quando volta já tem mais dificuldade. Primeiro tenho dificuldades lá na Croácia porque começo a ouvir croata como se fosse português. Porque estou a tentar apanhar a mesma música, mesmo jogo de sílabas e às vezes apanho-me que também tenho dificuldades de me exprimir também, porque muitas vezes digo 2, 3 palavras em croata e depois... E sai uma em português. Exatamente. Depois volto a Portugal e acontece a mesma coisa. Estudou português ou tirou tudo do ouvido?
Tirei tudo do ouvido. De facto, posso dizer que estudei um bocadinho quando eu estava ainda na Croácia, em 96, de um livro que se chama Discovering Portuguese, em inglês, com 2 cassetes. E também tenho ouvido um bocadinho também Madre Deus, o conjunto musical português. E pronto, mas aprendi a língua quando eu cheguei cá, em 98, dando aulas, falando com os alunos. Mesmo a minha esposa é portuguesa, mas com ela falo em inglês. Outro pequeno mistério, e está parcialmente desvendado, o que é que o fez aprender o português? Foi exatamente Casar ela. com uma portuguesa. Exatamente. Que a conheceu antes de conhecer Portugal. Exatamente. Conhecemos-nos em Jerusalém, em 96, num concurso de coros. Ficámos no mesmo hotel, 2 coros. E pronto, conhecemos e depois disso decidi... É uma outra história. Exatamente. Há quanto tempo é que vive em Portugal, entretanto? Desde 98, julho de 98. A guitarra começou para si como um brinquedo logo na infância. É. Entrei na escola de música com 8 anos. Mas tinha a primeira guitarra ainda antes de entrar para a escola de música. Exatamente. É um brinquedo que os pais compraram não sabendo que iam provocar algum interesse. Era uma guitarra a sério já? Ou era Não, era uma guitarra brinquedo mesmo? de plástico. Mesmo de plástico, com algumas cordas, mas que eu gostei muito e que era o meu brinquedo preferido. Estava sempre com ela, ia à casa de banho com ela, dormia com ela. Estava com ela sempre. Depois, com 8 anos de idade, já disse aos pais que gostava de entrar na escola de música e que queria guitarra e pronto. Mas chegou quase a ter de seguir as aulas de violino e não as de guitarra. É verdade. Como é que conseguiu escapar ao violino de que não gostava? Já agora, porque é que não gostava do violino? Não é que não gostava. Preferia a guitarra. Preferia a guitarra, exato. Tarefa 4. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor português Richard Zimler. É adequado apresentá-lo assim, Richard Zimler? Sim, eu tenho muito orgulho de ter nacionalidade portuguesa. Já tem passaporte português há uns anos. Sim, eu acho que considero-me um escritor português. Vive em Portugal há 20 anos. Exato, e eu faço a minha vida cá. Estou completamente adaptado, não, mas inserido na vida portuguesa. Adaptado não. Adaptado não, porque eu nunca... Quer dizer, Mas isso se calhar seria assim em qualquer lado, até Exato. mesmo nos Estados Unidos. Exato, eu tenho a minha mentalidade um bocado invulgar, então nem sou adaptado aos Estados Unidos. Sente-se hoje mais português do que americano? Não, sinto-me curiosamente muito... Quer dizer, não faço uma definição pessoal baseada na minha nacionalidade. Eu sou Richard, sou escritor, sou filho de Ruth e Robert. Quer dizer, só mais tarde surgem identidade nacional, eu diria. Perguntei-lhe de início se podia chamar-lhe escritor português, porque apesar do passaporte, apesar desses 20 anos a viver em Portugal, apesar de toda essa participação na vida portuguesa, o Richard continua a escrever em língua inglesa. Exato. Pode ser um escritor português escrevendo em língua inglesa? Eu penso que sim, eu espero que sim, porque eu estou cada vez mais convencido que Portugal terá que ser um país multicultural no nosso mundo novo para competir com os outros países. E há países como a Índia, em que uma pessoa pode ser um escritor indiano... Mas a Índia tem uma tradição de língua inglesa muito forte. Não, mas não é só inglesa, mas a Espanha, aqui ao lado. Um escritor que escreve na língua vasca, ele é espanhol? Sim, claro que sim que é. Então, eu acho que em Portugal... Eu tenho a cidadania portuguesa e isso envolve benefícios e deveres. Eu pago os meus impostos cá, eu escrevo os meus livros cá, participo na sociedade, voto cá. Então, eu não acredito em cidadania de segunda. Então, sou um cidadão português e por isso sou um escritor português. Tarefa 5. Texto 1. Quando queremos entrar no mundo do trabalho, temos de, por um lado, saber aquilo que queremos e, por outro, estar dispostos a fazer algumas cedências. Isto é, devemos saber se queremos apenas ter trabalho e aceitar o primeiro emprego que surja, ou, mesmo que não nos seja logo oferecida a posição com que sempre sonhamos, se estamos dispostos a aceitar um trabalho na nossa área de formação, mas que não seja na cidade onde vivemos, nem no nosso país. Se até a mudar de continente estamos dispostos. Texto 2. É claro que quando saímos da universidade podemos ter uma formação científica muito boa, mas mesmo que tenhamos feito um ou outro estágio, não somos ainda os melhores profissionais. Por isso, temos de estar conscientes desse facto e não devemos assumir uma atitude muito altiva.
Não estamos a fazer nenhum favor aos empregadores que nos contratarem. Aliás, tendo em conta a atual situação económica e social, quase que são os empregadores que nos estão a fazer um favor. Não quero com isto dizer que devemos ser submissos, apenas corretos, nem altivos nem submissos. Texto 3. A minha história contraria tudo aquilo que sempre tinha pensado para mim. Quando terminei o meu curso em Ciências Farmacêuticas, julgava que ia conseguir trabalho com facilidade. Eu tinha um sonho romântico de trabalhar numa farmácia, a atender o público, a aconselhá-lo sobre os medicamentos, quais seriam mais aconselháveis em cada caso. Mas hoje em dia esse não é o trabalho do farmacêutico, é o do médico. Depois de muito procurar, consegui um lugar numa grande farmácia. Passava o dia a vender cremes para o rosto e para o corpo. Não tinha sido para aquilo que tinha estudado. Estava desmotivada e deprimida. Resolvi mudar radicalmente de atividade. Procurei trabalho numa escola como professora de Química. Consigo ensinar muito do que aprendi e tenho contacto com os alunos. No meu trabalho, envolvo os meus conhecimentos científicos e as relações humanas. Estou bem, estou feliz. Texto 4. Acho que hoje em dia temos de nos sujeitar a quase tudo. A trabalhos que não queremos, a vencimentos baixos, a perdas de regalias. Com as atuais taxas de desemprego, com a falta de experiência profissional e com responsabilidades e contas para pagar, nós, jovens, quando queremos entrar no mercado de trabalho, já sabemos o que nos espera. Texto 5. Para mim foi fácil, mas reconheço que não é o que se passa com a maior parte das pessoas. Apesar de não ter nenhuma experiência profissional até à altura em que comecei a trabalhar, as pessoas com quem trabalho, que são meus familiares, estavam a precisar de mais um funcionário e convidaram-me. Aceitei e até agora tem corrido tudo bem. Tarefa 6. É um lugar que lhe assenta como uma luva a dirigir o setor das exposições e aquisições na área da arquitetura do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. O primeiro do mundo a ter curadoria nesta área, refere Pedro Gadanho, arquiteto português, selecionado para o cargo. É o lugar onde a curadoria da arquitetura, de algum modo, foi inventada. E, portanto, é obviamente um lugar muito importante e referencial nesse campo. E está a haver uma viragem, parece-me, que quer dar mais atenção à produção contemporânea. Início de funções já em janeiro, possivelmente no correr do ano já irão surgir exposições no MoMA com a orientação de Pedro Gadanho, que já sabe não ser o único português a trabalhar na instituição norte-americana. Recentemente soube e entrei em contacto com uma portuguesa que está lá na área de conservação, ou seja, na parte técnica da conservação das obras. E, portanto, acho que somos dois. Um conselho aos portugueses, não desistir nunca daquilo que se quer? Concorrer. Ou seja, concorrer, acreditar e ir a jogo. Conselhos de quem não desistiu de sonhar e parte com grande motivação na bagagem. Tarefa 7. Quando a água ocupa apenas metade de um copo, o que é que se vê? Um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Esta questão pode estar relacionada com a sua personalidade e forma de ver o mundo. E ver o lado bom da vida não é assim tão fácil. Há que entender, no entanto, que a perspectiva pessimista da vida não traz apenas ansiedade ou sentimentos depressivos. A depressão é já uma patologia mental, mas ser pessimista pode agravar também o nosso bem-estar físico e provocar algumas doenças ou desordens do sistema imunitário. Por outro lado, o otimismo está associado a uma vida mais feliz e mais longa. Ser otimista, no entanto, não é apenas estar sempre feliz e esperançado. Ben Shahar, professor em Harvard e autor do livro Aprenda a Ser Feliz, diz que um otimismo saudável significa estar em contacto com a realidade e considera as pessoas otimistas realistas como otimalistas, isto é, aquelas que não acreditam que tudo acontece sempre pelo melhor, mas aquelas que tiram proveito ao máximo das coisas que vão acontecendo. Ben Shahar defende 3 princípios otimalistas a que chama PRP: permissão, reconstrução, perspectiva. O primeiro é o da permissão. Quando se sente em baixo, quando as coisas não lhe correm como desejava, concede a si mesmo permissão para ser humano. Ser humano significa que não se é infalível.
Há depois o princípio da reconstrução, em que Ben Shahar analisa os pontos fracos daquilo que não lhe correu bem e aprende lições para o futuro, sobre o que não resultou e poderia ter resultado. Por último, o professor põe a situação em perspectiva, o que implica reconhecer que uma determinada circunstância, no grande contexto da vida, não é um facto a que se deve dar muita importância. Estes princípios e os estudos recentemente realizados sugerem que as pessoas capazes de se concentrarem nos aspectos positivos de uma experiência negativa são capazes de lidar com o fracasso. Contudo, não se julgue que ser otimista significa negar as emoções tristes ou dolorosas. Quando morre alguém que nos é querido, ou não conseguimos concretizar algo que desejávamos, é normal e até saudável sentirmos-nos tristes e até deprimidos. É necessário fazer um período de luto. O que não devemos é fechar-nos na tristeza durante muito tempo. É por isso que os investigadores da psicologia positiva defendem que é errado ajudar os doentes apenas a aliviar a tristeza e a corrigir os erros. Deve-se antes ajudar os doentes a promover a sua boa saúde mental, dando-lhes competências construtivas, como os exercícios PRP. Assim, consegue-se que os doentes fortaleçam os seus pontos fortes e não trabalhem apenas as suas fraquezas. Tarefa 8. Vítor, pedi-lhe para vir aqui porque quero dizer-lhe que estamos muito contentes com o seu trabalho. Tem realizado com profissionalismo todas as tarefas que lhe atribuímos, conseguiu um bom relacionamento com os colegas, está tudo a correr bem e acho que vamos poder renovar o seu contrato. Faço apenas uma sugestão. Seria bem visto que começasse a ter mais iniciativa e que de vez em quando apresentasse as suas próprias propostas. Tarefa 9. Ainda não sabias que ganhei um bilhete para o jogo de Portugal com o Brasil? Ganhaste como? Não houve nenhum concurso. Comer hambúrgueres tem as suas vantagens. A última vez que fui ao Mac, depois de pagar, deram-me um bilhete com um número. Nem sabia que estavam a sortear viagens ao Mundial de Futebol. O sorteio foi logo no dia a seguir e saiu o meu número. Viagem, hotel, jogo, tudo pago e com guia. Fantástico. Então e agora? Preparar a viagem e ir. Gostava de ir a um parque nacional, mas acho que não vai ser possível. Se tivesse sabido antes, não tinha comprado um computador. Assim tinha mais dinheiro. Mas pode ser que haja uma viagem organizada de 2 dias. Às vezes arranjam-se os melhores preços no último minuto. Mesmo que não arranjes mais nada, o que tens já é muito bom. Eu sei. O que falta mesmo são os amigos. Não conheço ninguém no grupo. Vais fazer novos amigos. Também tem esse lado positivo. Série 2. Tarefas 1 e 2. Texto 1. Daniela nasceu há 19 anos em Moscovo. Filha de mãe russa e pai português, foi por imposição da mãe, que era especialista a nadar de costas, que começou a ter uma rotina diferente das outras crianças. Entre os 6 e os 10 anos, que era os anos da primária, eu nem sequer gostava de nadar. Eu nadava sozinha de manhã e a minha mãe dava-me um treino, mas eu nunca o fazia. Não tinha absolutamente gosto nenhum. Só depois, a partir do 5º ano, que era 11, 12 anos, é que comecei por ter entrado na equipa e, entretanto, a minha mãe sempre me obrigou. Mesmo não gostando, eu era um bocado obrigada a ir. Se na piscina Daniela Inácio brincava com a água, quando chegavam os verões, os problemas eram maiores. Mal chegava à praia, começava a correr para o lado contrário da água, porque tinha muito medo. À medida que o tempo foi passando, o gosto pela natação também cresceu, mas só em 2006 decidiu experimentar a agitação e a dureza do mar. Quando está em estágio, treina 4 a 5 horas por dia e mal tem tempo para olhar para os livros do 2º ano de Economia, que frequenta na Universidade Nova. Daqui a 2 anos espera concluir o curso, mas ainda não sabe o que vai fazer. Por agora, os dias são passados nos treinos e a estudar. Mesmo assim, ainda arranja tempo para se divertir com os amigos e ler romances históricos. Para o futuro longínquo, não exclui a possibilidade de viver na Rússia. Texto 2. Nelson Évora, 24 anos, nasceu na Costa do Marfim, na capital Abidjan, mas aos 5 anos rumou a Portugal com os pais e os irmãos. Dos tempos que passou em África, Nelson Évora guarda muitas e boas recordações. Lembro-me do local onde vivia, das brincadeiras que fazia com os meus amigos lá, lembro-me da escola,
Lembro praticamente de tudo o que fazia, não é? São boas recordações? Claro, são muito boas. Em Odivelas, para onde se mudou, fez novos amigos e descobriu outras brincadeiras, um pouco diferentes das que fazia em África. Começou a praticar atletismo aos 7 anos, motivado em boa parte pelo vizinho de cima, o treinador que ainda hoje o acompanha. Foi com ele, com João Ganso, que em 2001, nas Jornadas Olímpicas, Nelson Évora passou pelo momento que classifica como o mais caricato da carreira. Antes da prova, o sempre preocupado técnico aconselhou Nelson a comer uma banana. E a banana não me caiu muito bem. E eu fiquei bastante irritado porque não deveria ter comido aquela banana porque sentia-me mal. Mas ganhei a prova na mesma e no outro dia acordei com varicela. Era a varicela que estava-me a chatear e não a banana. A doença impediu os treinos nos dias seguintes, mas não referiu a vontade nem abrandou o ritmo das conquistas que se sucederam até o momento mais alto, o ouro olímpico em Pequim. A vitória mudou-lhe a vida, tornou-o mais mediático. Mas só isso. Nelson Évora garante que continua a mesma pessoa de sempre. Nelson aproveita o microfone da rádio para que este tabuleie uma mensagem. Os destinatários são os colegas de faculdade do primeiro ano de Publicidade e Marketing, que já não vem um atleta há algum tempo. Se algum colega meu estiver a ouvir, hei de aparecer na faculdade. Texto 3. Eduarda Pinheiro tem duas grandes paixões, o handball e o curso de medicina que frequenta. Mas hoje poderíamos estar perante uma verdadeira marinheira, o sonho de criança. O meu pai é militar. O sonho de andar no alto mar não se concretizou, mas aos 10 anos surge outro, por acaso, o handball, e levada a experimentar pelo professor de Educação Física, tornou-se uma das melhores jogadoras portuguesas, se não a melhor. Eduarda tem-se notabilizado sempre ao serviço do Colégio São João de Barros e pela seleção. Agora, aos 21 anos, tem um grande objetivo, outro sonho, sair fora de portas, jogar no estrangeiro. O handball aqui em Portugal, principalmente feminino, não é apoiado da mesma forma que, se calhar, por exemplo, o futebol, não é? Natural de Pombal, vive agora em Lisboa, tudo por causa dos estudos. Está na faculdade no 3º ano de Medicina, outra das grandes paixões. Eduarda Pinheiro, 21 anos, sempre a jogar no Colégio São João de Barros. Tarefa 3. Madalena Vitorino, 47 anos, coreógrafa e programadora cultural. O que é que há de comum entre estas duas atividades, estas suas duas vertentes, Madalena Vitorino? São a mesma coisa. Trata-se de uma grande dança, dentro da qual eu salto, giro, caio, levanto-me, deito-me, escorrego e voo. A programadora cultural, tal como a coreógrafa, põe gente em movimento, será isso? Sim, sim. Eu sempre gostei imenso dos coros de movimento. Estudei numa escola que é a Escola Expressionista Alemã, e no início do século havia a ideia de construir movimento através de grandes grupos de pessoas que se movimentavam como as ondas do mar. Havia um retorno aos elementos naturais, à própria natureza, e essa ideia de coro a mim agradou-me imenso quando a aprendi, aqui há uns anos em Inglaterra, quando estudava dança lá. Coro de movimento? Sim, coro de movimento, que são grupos de pessoas que se movem em direções diferentes, com ritmos diferentes e que compõem no seu conjunto uma grande coreografia. É isso que isso acontece não só ao pôr bailarinos em palco, mas ao pôr gente a ir a determinados espetáculos, a determinada hora, a determinado dia. É que a dança muitas vezes é pensada como qualquer coisa que acontece só nas pernas dos bailarinos. A dança pode estar dentro da nossa cabeça. Portanto, um movimento que vai de mim para si, ou que vai num pedido que eu faço a uma companhia de artistas para conceberem um espetáculo para determinada cidade, eu considero isso uma grande coreografia, porque são gestos, são movimentos, são pensamentos que põem materiais em equação a construírem-se para chegarem a um objetivo, que é um espetáculo de dança ou um projeto. Esse movimento, para mim, é que é a verdadeira dança. Em ambos os casos há dois tempos. Há o momento da concepção e há o momento do espetáculo propriamente dito. Qual é para si o mais estimulante, o mais intenso? É sempre o da concepção e da construção. Acho que sou uma pessoa muito virada para os afazeres das mãos e com as mãos, no sentido figurado. Portanto, a vida... Pôr as coisas em movimento, sim, lá está. Sim, a vida, eu acho que aquilo que ela tem de mais interessante é a maneira como nós ocupamos os tempos a fazer, a construir e mesmo também a desfazer, não é? Como Penélope fazia para poder ter a certeza que ia voltar a ver o seu amado. Às vezes, desfazer é também fazer. Tarefa 4.
O livro infantil que escreveu em língua portuguesa foi apenas uma experiência ou foi uma forma de medir a possibilidade de vir a fazer um dia destes uma coisa de maior fôlego em português? Talvez os dois. Quer dizer, surgiu surpreendentemente, não planeei escrever um livro para crianças em português, mas a ideia surgiu em português, não queria traduzir para inglês, então escrevi assim. Surgem-lhe ideias em português ou em inglês? Quer dizer, as ideias já têm a língua em que aparecem? Eu acho que sim. Quer dizer, a ideia de ter conselhos, bons conselhos de amigos animais em rimas, surgiu em português e eu pensei nas rimas portuguesas antes de pensar em inglês. Mas escrever um romance em português é outra coisa. 300 páginas, 400 páginas, com a complexidade que exige qualquer romance. Eu penso que eu não seria capaz de fazer isso só em inglês, que eu seria capaz. O Richard normalmente no dia-a-dia pensa em português ou em inglês? Depende da conversa. Agora está a pensar em português. Estou a pensar em português. Sim, depende da conversa. Eu penso facilmente em português. Agora, eu não sei se os meus pensamentos têm sotaque ou são gramaticamente corretos. Isso não posso dizer. Já agora, sem querer ser muito intrusivo, sonha em português ou sonha em inglês? Às vezes sonho em português, outra vez com sotaque americano, mas são sonhos portugueses. Tarefa 5. Texto 1. Lembro-me de um dia ter resolvido organizar uma festa surpresa pelo aniversário de uma colega que estava com problemas e andava em baixo. Combinei tudo com os colegas do trabalho. Comprámos um presente e um bolo. No dia dos anos dessa colega, a meio da tarde, o nosso diretor enviou uma mensagem a convocar-nos para uma reunião urgente. Claro que a reunião era para dar os parabéns à minha colega. Ela ficou muito feliz e, nesse aspecto, tudo correu como queríamos. No entanto, eu, se pudesse, teria fugido dali. É que estávamos a 7 de julho e os anos da minha colega tinham sido a 7 de junho. Fiz uma enorme confusão e senti-me muito desconfortável. Texto 2. Durante anos disse que gostava muito de passar umas férias na praia, num país tropical. Um dia, o meu marido fez-me uma surpresa. Disse-me apenas para fazer uma mala com roupa de praia e fomos para o aeroporto. Fiquei sem palavras quando percebi que íamos para as Caraíbas. Contudo, quando lá chegámos, as coisas não correram como esperávamos. O hotel, embora fosse tradicional e muito bonito, ficava distante da praia e não conseguíamos dormir durante a noite com os mosquitos. A praia mais perto era artificial e quase não tinha areia. Para azar, durante a semana em que lá estivemos, choveu torrencialmente. Correu tudo mal. E eu que tinha sonhado tanto com aquelas férias. Texto 3. Sempre tive a mania de escrever histórias, desde criança. Antes arrumava as histórias numa gaveta, agora arrumo-as no computador. Um dia estava a ler o jornal e vi um anúncio de uma editora que estava a fazer um concurso para a descoberta de novos escritores. Resolvi enviar, só por brincadeira, um dos meus contos. Algum tempo depois, recebi uma carta da editora a dizer que o meu conto tinha ficado em primeiro lugar no concurso e que o iam publicar. Foi uma sensação única, a de saber que tinham gostado do texto, daquilo que eu tinha escrito e que, ainda para mais, ia ser publicado. Fiquei muito feliz e com uma agradável sensação de vaidade. Texto 4. Quando comprei o meu primeiro carro, resolvi visitar uns amigos que moram no campo, numa casa isolada, e que já não via há muito tempo. Não lhes disse nada para fazer surpresa. Saí de casa cedo para chegar à hora do almoço. Como tinha de percorrer uma grande distância, não tinha muito tempo para passear. O início da viagem correu bem, mas quando saí da autoestrada, perdi-me. Depois de muitas voltas, lá encontrei a estrada por onde devia seguir, só que alguns quilómetros depois, a estrada estava cortada para obras, de maneira que tive de continuar por estradas secundárias e dar mais voltas. As horas passavam e tudo o que queria era chegar à casa dos meus amigos. Estava farto de andar às voltas. Finalmente avistei a aldeia onde eles moram. Foi como se tivesse saído um peso de cima de mim. Texto 5. No sábado de manhã, decidi ir até ao ginásio. Meti as coisas no carro e, quando lá cheguei, entrei no parque subterrâneo para estacionar. Para meu espanto,
Uma senhora tinha acabado de parar o carro a meio de um corredor, junto à porta de acesso ao elevador. Alertei-a para o que estava a fazer e disse-lhe que ali era um lugar de passagem e não de estacionamento. Agradeceu e foi estacionar mais à frente. Quando eu estava à procura de um espaço para o meu carro, o segurança do parque informou-me que tinha de sair por já não haver mais lugares. Tarefa 6. Joaquim Santos vai mesmo falhar a participação na prova. O atleta lesionou-se na perna direita durante o aquecimento para uma prova que decorreu em Lisboa. A lesão foi numa tíbia. A confirmação chegou há instantes. Joaquim Santos está fora dos Jogos Olímpicos de Londres este ano e da defesa do título olímpico no triplo salto. Joaquim Santos foi vítima de uma lesão óssea na tíbia direita, exatamente no mesmo local onde foi operado há 2 anos devido a uma fratura de esforço. Foi ontem no centro de alta competição do Estádio Nacional durante o aquecimento para uma prova do triplo salto de um torneio da Associação de Atletismo de Lisboa. O atleta foi transportado ao hospital e os primeiros exames confirmaram uma lesão óssea. Joaquim seguiu depois para casa e fez hoje novos exames que confirmaram a lesão. Campeão olímpico em Pequim, Joaquim Santos esteve sem competir durante mais de 1 ano, depois da cirurgia a que foi sujeito em 2010. Regressou no final da época passada e agora preparava-se para o Mundial de Istambul no próximo mês de março. A pouco mais de 6 meses dos Jogos Olímpicos, esta lesão coloca o atleta fora dos Jogos em Londres. Tarefa 7. Os livros que devoraram o meu pai é um livro de Afonso Cruz que, conforme a informação dada pelo subtítulo, conta a estranha e mágica história de Vivaldo Bonfim, pai do protagonista do livro, o jovem Elias Bonfim. Ele só sabe que o pai desapareceu no interior de um livro. Quando faz 12 anos, a avó oferece-lhe um presente de aniversário, a chave da biblioteca do pai. E é então que Elias vai iniciar a sua viagem pelos livros. Digo viagem, porque Elias, entrando no universo do fantástico, vai conhecer as personagens de alguns livros clássicos e com elas viajar até a Inglaterra, à Rússia e para todos os lados. Poderá parecer-nos estranha esta opção do autor, mas se considerarmos que este livro é destinado a um público juvenil e se entrarmos no jogo de aceitarmos a mistura entre a realidade e a fantasia, embarcamos também com Elias na sua viagem. Partilhamos os seus diálogos com as personagens e acompanhamo-lo na descoberta de alguns escritores de renome. Assim, se por um lado o objetivo de Elias é perceber o que aconteceu ao pai, seguindo o seu percurso e procurando encontrá-lo, o objetivo do autor será conduzir o jovem leitor ao universo de um conjunto de obras-chave da literatura ocidental. A par da história fantasiosa que Elias vive no sótão da avó, enquanto lê os livros que tinham pertencido ao pai e tenta descobrir o que lhe aconteceu, temos também a história real de Elias, das suas vivências na escola. E, deste lado do livro, destaco Bombo, amigo de Elias, rapaz obeso e vítima de bullying, 2 aspectos que, infelizmente, hoje em dia, estão presentes na vida de muitas crianças e jovens. Tarefa 8. Wanda, não me parece que o seu trabalho esteja tão bom como os anteriores. Primeiro, acho que no início do texto se colou muito àquilo que estava escrito no texto que lhe dei. Depois, na segunda parte do trabalho, não apresenta nenhuma opinião crítica. Anda às voltas e não chega a apresentar nenhuma ideia concreta. Proponho-lhe que reveja o trabalho, que comece por apresentar claramente aquilo que o texto original defende. Diga quais são os pontos de vista positivos e negativos a esse respeito. Depois, apresente a sua opinião e fundamente de uma forma clara os seus argumentos. Consegue fazer isto até à próxima aula? Tarefa 9. Lúcia, como já te disse, eu quero alugar uma casa maior. E como tu não queres sair daqui, teremos de viver separadamente. Também já é a altura de o fazermos. Já partilhamos casa há 5 anos. Diz isso porque eu disse que queria viver com o meu namorado. Mas não tem de ser já.
Mas eu quero ir viver com a minha namorada, que, como sabes, tem um filho, e por isso é que preciso de uma casa maior. Mas eu não posso ficar com esta despesa sozinha. Além disso, não é muito honesto da tua parte fazeres planos sem me incluir neles. O quê? Com que direito dizes uma coisa dessas? Primeiro, o assunto não é nada novo. E depois, tenho todo o direito de sair quando quiser. O contrato de arrendamento que temos diz que precisamos de comunicar com 2 meses de antecedência a saída desta casa. E eu? Tens 2 meses para tratar de uma casa para ti ou ficar com esta só para ti também. Série 3. Tarefas 1 e 2. Texto 1. Paula Martins, casada, trabalhou vários anos numa empresa em Lolé como técnica administrativa, mas acabou por perder o emprego após ter o segundo filho. Era difícil encontrar novo emprego com uma criança pequena. Foi então que surgiu a possibilidade de dar um novo rumo à vida. Com o acompanhamento do Centro de Emprego, foi-lhe sugerido frequentar um curso de Educação e Formação de Adultos na área de Marketing e com um certificado de equivalência ao 12º ano. Paula não pensava voltar para a escola aos 34 anos, mas fez o curso e, aos conhecimentos da técnica administrativa, juntou-os de Marketing. No final da formação, fez estágio numa empresa em Faro e é lá que continua e já entrou para os quadros da empresa. Texto 2. Ivone Gomes trabalhou como secretária no Centro de Saúde de Alpiarça e aos 36 anos ficou desempregada. 3 anos depois, começou a procurar alternativas de aprendizagem através do Centro de Emprego. Procurava alguma coisa na área de idosos. Foi então que soube, através de uma amiga, da possibilidade de frequentar um curso na área de apoio familiar e à comunidade. A formação durou 15 meses e depois fez um estágio num centro de dia para idosos. Ficou desempregada outra vez, durante 1 ano. Não ficou parada e fez um curso de enfermagem, até que surgiu uma nova oportunidade. O Centro de Emprego ofereceu-lhe a hipótese de fazer um estágio profissional de 9 meses com idosos. Fez o estágio e ficou empregada num lar de idosos em Santarém. Com 43 anos, Ivone diz sentir-se realizada. Texto 3. Luísa Viegas tinha trabalhado em várias lojas como empregada de balcão antes de chegar à conclusão de que não estava a ganhar o suficiente para as suas necessidades. Divorciada e com 2 filhos, começou a procurar um trabalho onde pudesse obter um salário melhor. Conseguiu trabalho numa empresa de manutenção, aluguer, venda e construção de propriedades, em Beja. Luísa tem de programar o trabalho das empregadas de limpeza, certificar-se de que o trabalho é feito de acordo com as exigências dos clientes, verificar as construções das casas, se precisam de reparações, e controlar o trabalho da lavandaria. Luísa quis ainda mais. Continuou a estudar e inscreveu-se num instituto de formação profissional em Beja. Em 5 meses, conseguiu concluir a formação e obter um certificado. Com 41 anos, Luísa quer continuar a aprender e pensa agora fazer um curso numa escola de hotelaria. Tarefa 3. Rita Silva é chefe dos intérpretes portugueses no Parlamento, explica quais são as principais dificuldades na tradução simultânea numa plenária do Parlamento. Grandes dificuldades que nós temos é essencialmente aqui no Parlamento a velocidade com que os deputados leem discursos escritos, que um discurso escrito tem uma estrutura diferente de um discurso oral, de um discurso original, que o deputado está a fazer uma intervenção em base e apoio escrito. Portanto, a grande dificuldade é a velocidade, às vezes já há aquelas armadilhas dos provérbios, das citações, dos filósofos, dos escritores, dos poetas, que há muito orador gosta de começar as suas intervenções com uma citação. Aí temos algumas dificuldades e por isso aí é que é muito importante a formação e a informação do intérprete. Quando tem uma língua passiva, essa língua tem que ser conhecida aprofundadamente. A sua cultura e não apenas a sua gramática e o seu vocabulário. Também a tradução dos documentos e comunicações oficiais, dos conteúdos no site da internet, custa dinheiro, mas é um direito dos cidadãos terem os documentos no seu idioma e também dos deputados e funcionários de se exprimirem na sua língua materna, dizem aqui nas instituições em Bruxelas. Um direito, mas também uma necessidade, como explica Rita Silva. Eu penso que essencialmente é um direito, porque está no tratado que todos os
deputados e todos os políticos, e nomeadamente aqui no Parlamento Europeu, todo o deputado tem direito de ouvir e falar a sua língua. Portanto, eu penso que é um direito. E também é uma necessidade, porque para ser político não é preciso ainda, que eu saiba, ser poliglota. Portanto, não é necessário saber inglês e francês ou alemão para se candidatar por uma lista de qualquer partido que seja, em qualquer dos países da União. Portanto, à partida, o político tem que chegar aqui e para fazer política com a sua língua-mãe. Pode ter mais, mas não precisa de ter mais. Hoje há 25 Estados-membros, 20 línguas oficiais, mas entre 20 idiomas oficiais, em breve 23, como sobrevive afinal o português? Eu penso que o português sobrevive e deve continuar a sobreviver, dando qualidade no trabalho que é fornecido, que é prestado e, portanto, os nossos políticos estão cientes e fazem no cotidiano da importância de usar a sua língua, tanto para receber a informação como para a produzir. Tarefa 4. Não lhe ocorreu, nestes 20 anos, não lhe ocorreu em momento nenhum a ideia de regressar à base e de voltar a viver nos Estados Unidos? Não. Eu penso é bom sinal. Sim, não, eu estou muito contente em Portugal, tenho uma boa vida cá, felizmente, eu fico grato todos os dias pela vida que tenho. Voltar para os Estados Unidos seria em parte voltar para o passado e não quero. Mas pondo essa hipótese em abstrato, ao pensar na ideia de regressar aos Estados Unidos, de vez em quando vai lá, vai passear, vai como turista quase. Vou como turista. Mas ao pôr essa hipótese, nem que seja em abstrato apenas, qual é o primeiro sentimento que experimenta? É difícil explicar, mas sempre que estou nos Estados Unidos, eu tenho uma sensação muito estranha que estou a viver num outro universo. É quase um universo paralelo ao universo que eu vivo em Portugal. É muito difícil explicar, porque no meio-dia, ao ouvir inglês, o som do inglês 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já é uma coisa estranha. É muito estranho. E eu às vezes fico completamente fora do controle, porque é quase eu fico sobrecarregado de sensações. Não estou a brincar, fico lá quase num estado de, não é êxtase, mas um estado de hiperatividade. Mas isso não é só nos primeiros momentos, quando a Terra, em Nova Iorque, passa-se ao longo dos dias seguintes também? Sim, pode durar uma semana inteira. É uma sensação muito curiosa, porque eu ouço pessoas nas ruas a falar inglês, ouço palavras que eu tinha esquecido, expressões. Para mim é uma sensação muito curiosa e, sobretudo, ligada à língua. Ligada à língua quer dizer que a sua sensibilidade à língua faz com que a forma como se relaciona com as coisas varia consoante a língua em que se relaciona com elas? Exatamente. E sobretudo porque em inglês para mim é uma casa que eu conheço muito bem e não tenho que pesquisar palavras e nunca me faltam palavras e é uma sensação de bem-estar diferente da sensação de falar português, que não é a minha língua, é uma língua que eu preciso de concentrar-me muito sobre a conversa para continuar a falar bem. Então, isso deve ser desconfortável. Não é desconfortável, mas exige mais concentração. Se calhar tenho sorte porque estou muito habituado a concentrar-me sobre um determinado assunto. Eu sou escritor, fico em casa 8, 10, 12 horas de dia focado numa só coisa, escrever um bom romance. Então já estou habituado a isso, se calhar tenho sorte nisso. Tarefa 5. Texto 1. Não estava à espera de nada. Para mim era um dia como qualquer outro, com a diferença de ser o dia do meu aniversário, mas era um dia de trabalho a meio da semana e não planeei nada de especial, só um jantar num restaurante perto de casa. À noite, quando cheguei a casa, as luzes estavam apagadas e não havia barulho. Julguei que ainda não tinha chegado ninguém. Larguei as coisas que trazia e fui ao quarto para trocar de roupa e vestir algo mais confortável. Quando acendi as luzes, apanhei um susto e fiquei parva. O quarto estava cheio com todos os meus amigos e familiares. Texto 2. Se há coisas de que não gosto, é da falta de ordem nas paragens dos autocarros. Por muito grandes que sejam, temos de respeitar as filas, mas há sempre alguém que julga que pode passar à frente.
No outro dia estava na paragem do autocarro ao fim do dia para regressar a casa. Àquela hora, os autocarros vêm cheios e nem sempre consigo entrar no primeiro que para. Estava quase a chegar a minha vez quando de repente vêm uns rapazes a correr do lado oposto ao da fila e entram no autocarro, que fica cheio. O motorista fechou as portas e partiu. Fiquei mesmo muito chateado. Texto 3. Não me vou esquecer nunca da influência que o meu tio teve sobre mim. Para além de me ter acompanhado sempre, desde miúdo, foi ele quem convenceu os meus pais a deixarem-me estudar para os Estados Unidos e quem pagou as propinas do curso. Se não fosse ele, hoje não seria quem sou. Texto 4. Impressiono-me sempre com aquelas mensagens que recebemos no correio eletrónico a pedir apoio para as crianças que têm uma doença rara. Não sei se as mensagens são verdadeiras ou não, mas não sou capaz de as apagar. Encaminho-as sempre para toda a gente. Já cheguei mesmo a ir ao hospital dar sangue por causa de uma mensagem dessas. Texto 5. Cada vez que recebo uma mensagem no meu correio eletrónico a dizer que recebi um prémio ou que fui o selecionado entre milhares de candidatos para fazer uma viagem com tudo pago a um destino exótico, apago-a logo. Não acredito nada na sorte e acho que é preciso ter cuidado. Um amigo meu reage exatamente de forma oposta. Diz que vale sempre a pena ver o que é. Por causa desta atitude, ganhou no ano passado uma viagem à volta do mundo. Tarefa 6. Para já fica um resumo das principais notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim. Na segunda-feira passaram 2 anos desde o maior alargamento de sempre da União Europeia, a entrada de 10 novos países. Desde essa altura que são 7 os países que já não colocam restrições à entrada de trabalhadores dos antigos países do leste. O Reino Unido, a Suécia e a República da Irlanda tiveram sempre as fronteiras abertas. Nesta altura, Portugal, Finlândia, Espanha e a Grécia resolveram seguir o mesmo caminho. O Comissário para os Assuntos Europeus e o Comissário para o Alargamento apresentaram em Bruxelas um estudo sobre o impacto económico da entrada dos 10 novos países em maio de 2004. Joaquim Almunia não tem dúvidas em afirmar que estamos perante um sucesso económico para os novos Estados-membros. Dados divulgados a meio da semana pelo Eurostat apontam para uma ligeira queda da taxa de desemprego na zona euro durante o mês de março. São dados já lidos pela jornalista Ana Maria Ramos. Portugal segue o rumo da zona euro e registra uma ligeira descida de apenas 0,1% durante o mês de março, mas em relação ao mês anterior a taxa permanece inalterada se acrescentarmos todos os países da União, tal como já previam os analistas. O Eurostat estima que a taxa de desemprego em Portugal tenha recuado 1/10 para os 7,6%, apenas 2/10 acima do valor registado em igual período do ano passado. Tarefa 7. Parece-me que ao longo da vida nós temos sempre um autor ou autores preferidos. Neste momento, aquilo que mais gosto de ler é essencialmente literatura para a infância. Daí que considero que dentro da literatura para a infância, a Sofia de Melo Breiner talvez seja de todos os autores portugueses a que mais me seduz. A Sofia, para além de escrever literatura para a infância, é também uma excelente poetisa. O mar está sempre presente, ou quase sempre presente, nas suas obras. De todos os livros que li da Sofia, vou escolher um. O Rapaz de Bronze. Este é o meu preferido. Conta-nos uma história lindíssima. A história de uma menina que se chama Florinda e que vai a uma festa. A Florinda vive numa mansão e nessa mansão é organizada uma festa das flores. No livro existem descrições muito belas sobre as várias flores, os ciúmes entre as flores. Por exemplo, a urze era uma flor que tinha um grande sucesso porque tinha um cheiro muito bom. E embora não fosse propriamente uma flor muito bonita, o seu perfume tornava-a especial. Mas a verdade é que a Florinda, filha do jardineiro, consegue, talvez devido ao seu nome, Florinda, entrar nesse mundo mágico e é convidada para um baile, que é o baile das flores. Toda esta história é uma história de fantasia, que não é só para crianças. Não sei se trata propriamente de literatura infantil. Eu penso que é um exemplo de literatura infantil, juvenil e também para adultos, porque penso que todos nós temos uma certa fantasia e gostamos do mundo da fantasia. Por isso faz bem ler este tipo de livros, tornam-nos muito mais felizes. Voltando à história, a Florinda consegue ir ao baile e a beleza da história é que ela depois não sabe como é que vai contar aquilo, que é tão belo, às outras crianças no dia a seguir ao baile. Ela sabe que, se contasse, as outras crianças não iriam acreditar que, na realidade, ela tinha estado numa festa das flores.
e, portanto, opta por não contar e fazer de conta que não acredita naquilo. A ideia que fica é que tudo se tratava, portanto, de um sonho. Sofia de Mello Breiner é uma autora bastante versátil porque consegue escrever de uma forma bela e simples e também ter uma profundidade imensa. Tarefa 8. Hoje em dia recorre-se muito às intervenções estéticas. Pode ser para corrigir um pormenor do rosto, para reduzir a gordura localizada, para recorrer a estratégias de rejuvenescimento. Como médico, julgo que a maior parte destas intervenções são apenas caprichos de vaidade. E falando das estratégias de rejuvenescimento, em muitos casos as pessoas ficam desfiguradas e perdem aqueles traços com que sempre as identificamos. Acho que se deve recorrer com moderação à cirurgia estética. Há casos como o das pessoas que sofreram um acidente ou de quando existem problemas de saúde, em que é imperativo que façam essas intervenções. Contudo, apenas por vaidade, reprovo inteiramente. Tarefa 9. Bem te disse para não deixares o carro estacionado aqui. Se me tivesses ouvido, tinhas evitado estes riscos todos que fizeram. A garagem é apertada e, parado nesta esquina, o que querias que fizessem? Podiam ter deixado o contacto. Se calhar nem repararam que estavam a arriscar o carro. Não são riscos muito visíveis. Agora tenho de falar com a companhia de seguros para saber se o seguro cobre este dano. Ou então pagas tu. Ou não fazes nada e deixas ficar os riscos mais uns meses. Se fizerem mais, podes sempre mandar tirar todos de uma vez só. Também é mais barato. Pode ser que tenhas razão. Deixámos o carro nesta garagem porque fazem descontos aos carros elétricos. E agora com isto, é caso para dizer que o barato sai caro. Isso é fruto da irritação. Amanhã já te passou. Vais ver que nem te vais lembrar que o carro tem estes risquinhos. Também os podes pintar de várias cores. Não ficava mal. Só cá faltava essa ideia maluca. Pois, já agora com as cores do arco-íris. Série 4. Tarefas 1 e 2. Texto 1. Rui Oliveira, contabilista, trabalhou em gabinetes de contabilidade durante 8 anos. Ficou desempregado durante 1 ano e, através de um amigo, soube de uma oportunidade de negócio. Um amigo tinha estado numa feira de franchising, conheceu o produto e, conjugando a iniciativa dele com a sua situação no desemprego, resolveram criar uma empresa alimentar que comercializa iogurtes. Com a ideia em mente, Rui dirigiu-se ao Centro de Emprego, que apoiou o investimento, através do Instituto do Emprego, em cerca de 30% do custo total, com 50 mil euros. O negócio de Rui tem sede em Coimbra e emprega 2 pessoas. Texto 2. José Neves, cozinheiro, trabalhou durante 15 anos num restaurante em França, em Marselha. Desempregado, regressou a Portugal e decidiu realizar um sonho antigo: abrir o seu próprio restaurante. Procurou ajuda e arrancou com a criação do restaurante Douro Azul, na Régua. No Centro de Emprego, informaram-no das iniciativas que existiam que podiam ajudá-lo a concretizar o seu sonho. O Instituto do Emprego comparticipou o restaurante em 40%. O restaurante de José criou 8 postos de trabalho. Texto 3. Depois de ter perdido o emprego e após 5 anos com contratos a prazo, Amélia Cardoso, educadora de infância, decidiu abrir uma livraria. Numa visita ao Centro de Emprego para tratar dos documentos para receber o subsídio de desemprego, informaram-na dos novos projetos de incentivo à criação de emprego. Cansada de tanto esperar, resolveu criar o seu próprio negócio, uma livraria infanto-juvenil onde pode conjugar os papéis de educadora de infância e de amante de livros. O Instituto de Emprego e Formação Profissional financiou 35% do projeto. Assim que o processo de criação da empresa arrancou, foi necessário encontrar um espaço para abrir o negócio. Esta foi uma das principais dificuldades. Acabou por escolher um espaço perto da Avenida dos Aliados, no Porto. 1 ano depois, Amélia está realizada na sua livraria, que emprega 3 pessoas. Tarefa 3. Daniela Mercury, cantora e dançarina, foi a dança que a levou para a música ou a música que a empurrou para a dança, Daniela Mercury? Sem dúvida foi a dança que me levou à música. E hoje eu digo que canto para dançar. É essa a razão? Eu estou a me enganar, vou enganar vocês um pouquinho, né, brincando. Ainda bem que vocês gostam da dança também, mas eu gosto
tanto de dançar que eu vivo a brincar dizendo que eu canto para dançar. Ainda lhe chamam pinga-fogo. É só o meu tio que me pôs esse apelido, que ele me chama minha pinga-fogo, minha pinga-fogo. Quando é que lhe puseram esse nome, essa alcunha? Pequena, com 4 anos de idade. Queria dizer que andava sempre aos pulos? Que andava sempre inquieta, que estava sempre em cima da bicicleta. Bem pequena, aprendi a andar de bicicleta, queria brincar sempre na rua, estava sempre realmente muito ativa e ele me deu esse apelido. Era aquilo a que cá em Portugal se costuma chamar uma Maria Rapaz? Era uma Maria Rapaz. Eu acho que ainda sou, viu? Ainda é? Ainda sou. Ainda adoro brincar de bola, ainda adoro futebol. Quantas horas por dia é que passa no ginásio? Confesso. Olha, eu hoje gasto parte da minha energia mentalmente. Mas eu realmente preciso do exercício físico diário, pelo menos 1h30, 2 horas. E sou capaz de ensaiar horas seguidas. Ela tem um ritmo de atleta. 5, 6 horas. Como um atleta leva a preparação para a sua modalidade esportiva? Eu não consigo ser tão disciplinada quanto o atleta, porque tenho uma vida muito louca, com tantas viagens, com mais de 300 voos que eu tive o ano passado. E não é fácil fazer jogging no avião? Não tá fácil. Eu subo as escadas dos hotéis fazendo ginástica, então eu boto meu tênis e às vezes faço exercício subindo pelos degraus da escada do 30 andares, 15 andares. Eu invento para não ficar presa a um ginásio. Quando vou a Roma, corro pelas ruas de Roma, que eu aproveito e faço turismo. Aqui também, em Lisboa, de vez em quando, se você me encontrar correndo pelo meio da rua, não estranhe que eu estou a fazer exercício. Quantos espetáculos é que está a fazer por ano, em média? Eu faço em torno de 90 concertos por ano, né? Fora o Carnaval da Bahia. Já fiz 120, mas resolvi diminuir um pouco para ter mais qualidade, para poder aproveitar um pouco também algumas horas de folga. Mas a ideia de ter de envelhecer assusta, não? Não, eu não vou mentir que se eu não tiver autonomia, independência, eu não vou gostar da velhice. Mas se eu puder enxergar, escutar, mesmo que menos um pouco, e puder continuar a viajar e a usufruir do mundo, a ter prazer na vida, ter independência, autonomia, não precisar tanto dos outros. Eu acho que ao longo dos anos a gente vai ter que exercitar a humildade para ser dependente. Isso, para mim, é uma das coisas mais difíceis da velhice. A humildade de aceitar tornar-se dependente. Dependente, porque assim, eu posso ter humildade para tudo na vida, mas eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de depender demasiadamente dos outros. Tarefa 4. Os seus livros são lidos de um modo diferente aqui em Portugal e no seu país de origem, nos Estados Unidos? Eu penso que sim. Cada leitor chega ao meu livro com as suas experiências, incluindo as experiências da massa, ou seja, de experiências do seu país, de sua cultura. Então, num livro como, por exemplo, este novo, Os Anagramas da Varsóvia, o leitor judaico-americano, se calhar, vai ter uma abordagem ou uma relação com o livro e com o Eric, o personagem central, muito diferente do leitor português. Aquilo que tem sido escrito sobre os seus livros, sendo escrito nos Estados Unidos ou sendo escrito em Portugal, tem variado muito? A abordagem é diferente? É diferente, é diferente. Por exemplo, às vezes sou criticado nos Estados Unidos por utilizar uma linguagem não característica dos escritores americanos. Ou seja, eu leio muito a literatura britânica, francesa, portuguesa, etc, etc. E se calhar a minha experiência em Portugal, a minha experiência cotidiana com a língua portuguesa mudou a minha maneira de escrever em inglês. E uns críticos notaram isso no passado e, infelizmente para mim, não gostaram. Mas não gostaram pelo facto de usar uma linguagem que não se usa habitualmente? Qual é o problema? Eu não sei bem, mas, por exemplo, em Meia-Noite ao Princípio do Mundo, que é um romance que decorre em Portugal e nos Estados Unidos no princípio do século XIX, e eles achavam que eu utilizava uma linguagem um bocado arcaica demais. Eu não concordo. Eu acho que a linguagem, para mim, é muito adequada e apropriada para o narrador do livro. Mas 2 críticos mencionaram isso. Eu acho que, para mim, é a falta de experiência deles do inglês arcaico, americano e britânico. Tarefa 5. Texto 1. Considero os telemóveis como uma das mais importantes invenções do homem. Faço quase tudo através do telemóvel. Resolvo imensos assuntos da minha vida pessoal e profissional, mas apesar de o usar com muita frequência, também sei desligá-lo.
Texto 2. Eu cá acho que não sou capaz de viver sem telemóvel. Penso exatamente assim. Os meus pais deram-me o meu primeiro telemóvel quando tinha 15 anos. Desde essa altura já tive vários. Estar sem telemóvel é que não. Texto 3. Não é possível viver sem telemóvel? Então e quando estamos em sítios onde não há rede? Ou quando viajamos para algum sítio onde não temos roaming? Acho que somos capazes de viver sem telemóvel. Se assim não fosse, teríamos de resolver as coisas de outra maneira. Texto 4. Não acho bem que as pessoas sejam tão dependentes dos telemóveis. Por exemplo, não gosto de ouvir as conversas íntimas das pessoas que vão ao nosso lado nos transportes públicos a falar ao telemóvel. Também não acho bem que os miúdos levem os telemóveis para as escolas e não os desliguem durante as aulas. Texto 5. Felizmente há telemóveis. Já viu a independência que hoje em dia temos com o telemóvel? Não lhe parece que se tornou tudo mais fácil por podermos estar sempre contactáveis e por podermos ter sempre connosco um telefone, sem moedas ou cartões e filas de espera? Tarefa 6. Não é habitual começar o programa com uma sugestão, mas é exatamente o que estou a fazer. Sugestão para este domingo em Lisboa. Uma exposição em que sobressai a alma africana. Tanto a arte antiga do continente africano como a moderna constituem o ponto central desta mostra, cujos objetos pertencem à coleção de João Berardo. A mostra, na Galeria Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, está distribuída por 3 secções: arqueológica, etnográfica e arte contemporânea. Pode ser vista até ao dia 7 de fevereiro. O título, Alma Africana, tem tudo a ver com o que disse João Berardo quando a exposição foi inaugurada. Dizia o colecionador que tem um passado vivido em África e é lá que tem o coração e a alma. Ora bem, seguimos exatamente por aí, com a diferença de termos de reduzir as coordenadas. E para isso, pego na contracapa de um livro que é, ao mesmo tempo, um estojo de 4 CDs musicais. Uma edição de luxo da editora iPlay, que recorda a Angola das décadas de 60 e 70. Saiu há bem pouco tempo esta edição para aproveitar este tempo de prendas de Natal. Diz aqui: a saudade deve ser isto, termos o coração num lugar e num tempo diferente daquele onde se encontra o nosso corpo. Palavras de Manuel Acácio no romance A Balada do Ultramar. São 4 discos, 60 temas musicais e um livro de 94 páginas, onde pessoas como Ondina Teixeira, José Manuel Tocha, Firmino Pascoal, entre outros, contam em discurso direto episódios da vivência em Luanda. Tarefa 7. Natasha Lukinova é um exemplo para muitos imigrantes. Aliás, não só para quem chegou de fora, mas para todos nós, como vamos ouvir de seguida. Vamos exatamente conhecer um pouco da vida desta ucraniana determinada em realizar o sonho de uma vida melhor, mesmo se a saúde lhe pregou um grande susto. A alegria é uma constante na vida de Natasha. Chegou a Portugal há 11 anos. Hoje já possui um centro de estética. Foi lá que a encontramos. Meu nome é Natasha, tenho 34 anos. Nasci em Kiev, Ucrânia, e estou em Portugal já há quase 11 anos. Depois de sair da Ucrânia, Natasha não chegou logo a Portugal. Espanha foi o primeiro destino. Combinei com amigos para ir à Espanha. Eu vivi em Espanha bem 6 meses e depois conheci alguns amigos cá de Portugal, que também são ucranianos, por acaso. Foi visitar a Portugal, Lisboa, e fiquei cá. Fiquei cá porque gostei imenso. Adorei o clima, adorei a paisagem, adorei a vida, achei muito calmo, tudo tranquilo. Natasha foi ficando. Do princípio desta aventura portuguesa, recorda-se das dificuldades e dos vários empregos que teve, porque o curso que trazia de pouco valeu. Em 94 acabei o curso em Kiev, da minha profissão de massagem e fisioterapia. E sempre gostei desse trabalho. Portanto, sempre adorei pessoas, sempre gostei desse trabalho. Mas, como eu disse, que Portugal não estava preparado para receber estrangeiros, ainda por cima com cursos e equivalências, foi um pouco complicado. Tinha que ter os outros empregos. Já lá vão quase 11 anos desde que chegou. Este todo o tempo eu já trabalhei como uma auxiliar de esteticista. Depois geri um gabinete de estética e massagem. E depois decidi abrir o meu gabinete em clínica. Já tenho 3 anos e meio. Ofereço aqui todos os serviços de estética. O nosso forte é massagens. Tive um problema de saúde, que tenho cancro. E fiquei muito
Fiquei muito sensível das pessoas de IPO de Portugal. Natasha espera conseguir conciliar o trabalho de esteticista com o voluntariado no Instituto Português de Oncologia. Enquanto isso, quando faz contas à vida de imigrante, pensa ficar por cá. A vida vai continuar aqui porque não imagino a minha vida no meu país, sinceramente. Aqui tem tudo, só que não consigo já integrar. A minha mãe disse assim, estou parece uma turista. Tarefa 8. Para ti, as férias de verão têm de ser sempre a mesma coisa. Praia e muito sol. Para mim, isso até pode ser interessante de vez em quando, mas todos os anos considero um exagero. E não tem piada nenhuma. Acho que deverias experimentar outro tipo de férias. Ir até um parque natural, fazer passeios, acampar, passar uns dias numas termas onde também podes nadar e apanhar sol. Não sei. E viajar no verão também é muito bom. Tarefa 9. Cá estamos. Como lhe disse, para além de bem localizada, é uma casa muito soalheira e com espaços muito generosos. É verdade, mas não me disse que o chão é de pedra. Acho que é muito feio e, além disso, é muito frio. Mas a senhora não tem um cão? Tenho. Então é mais fácil limpar um chão de pedra do que um de madeira. Além disso, também se estraga menos. Não fica com riscos. A pedra está sempre bonita. Acha? E como a casa tem as janelas viradas para sul e poente, entra muito sol. A madeira no chão estragava-se depressa. Com a pedra, não. Tem razão. Mas também não gosto do tamanho da sala e da cozinha. Devia ser ao contrário. A cozinha é mais pequena e a sala maior. Acho que não quero ficar com a casa. Mas é muito mais agradável assim. Quando tiver amigos em casa, pode fazer da cozinha sala e cozinha. No inverno é mais acolhedor, porque é mais quente. Além disso, todos se sentem muito mais em casa se puderem estar na cozinha. Afinal, é na cozinha que passamos mais tempo, não é? Está quase a convencer-me. E guardei o melhor para o fim. Como os donos da casa a querem alugar o mais rapidamente possível, estão dispostos a baixar 50 euros. Fico com ela. Modelos dos exames. CELP Brás. Parte escrita. Tarefa 2. Olá, meu nome é Carlos Albino e sou estudante do curso de Pedagogia da UFPB. O objetivo deste podcast é informar da necessidade de uma formação continuada para os professores na área do uso de novas tecnologias. Atualmente, o Brasil está incluído entre os países que mais crescem no uso de computadores. E nós, educadores, precisamos acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, voltando nossos olhares para a questão pedagógica. Necessitamos desenvolver em nossos alunos habilidades que são exigidas pela sociedade e, com isso, a preparação dos professores é fundamental para dominar essas habilidades e transmiti-las. Nós, educadores, devemos ajudar e ser um facilitador na construção do conhecimento. Uma das formas de ajudar na capacidade dos nossos alunos é desenvolver projetos em grupos individuais, proporcionando a cada um a socialização e a interação. Uma das formas de deixar os conteúdos mais interessantes e atraentes é o uso das novas tecnologias como fonte de aprendizagem dos alunos, incentivando-os a usar as ferramentas tecnológicas em prol da educação. E para que isso aconteça, é necessário professores capacitados e preparados para atender essa nova realidade. Obrigado por ter ouvido pacientemente meu podcast. Certificado Nivel Avançado, Texto 1. GCE AL, Tarefa 2. Nós, há cerca de 10 anos, tinha eu 41 anos e o Ricardo 43, trabalhávamos cerca de 16 horas por dia. Éramos produtores de televisão, tínhamos uma casa nova em Lisboa, mas só lá íamos praticamente para tomar banho e dormir. Um dia foi lá à casa uma amiga nossa. Foi uma visita inesperada. A nossa amiga tinha estado um ano na Austrália e tinha muitas histórias para contar. Mal ela se foi embora, concluímos que estávamos a precisar de uma experiência igual àquela. Vendemos a casa, o carro, terminámos os contratos, partimos para a Ásia e fomos até à Austrália, onde ficámos durante 11 meses. Depois vieram as saudades da Europa e decidimos regressar, mas já temos a próxima viagem marcada. Em junho, lá vamos para Moçambique.
Eu tinha 28 anos quando larguei a sociedade de advogados a que pertencia. Aluguei a casa a uma amiga e avisei os meus pais que ia viajar na Patagónia durante os 6 meses seguintes como voluntária para uma organização não governamental. O meu primo já tinha tido uma experiência destas, contou-me tudo e fiquei interessada no que então ouvi. Tinha vontade de realizar uma viagem longa há já muito tempo, por isso quem me conhece até estranhou que não tivesse tomado a decisão mais cedo. Se pudesse, tinha atirado tudo para trás das costas assim que acabei o curso. Em vez disso, segui o conselho dos meus pais e esperei 2 anos até completar o estágio e inscrever-me na Ordem dos Arquitetos. Depois, deixei o ateliê onde trabalhava e parti. Viajei primeiro pela China e depois pelo mundo. Fui com a minha namorada, que é médica, e que me falava sempre das viagens pela Nova Zelândia e Austrália, pela Argentina e por África, que tinha feito com os pais durante a adolescência. Quando regressei, 1 ano mais tarde, fui à procura de novo trabalho e em todas as entrevistas perguntavam-me sempre o mesmo: o que é que tinha aprendido com a viagem? É por isso que acho que uma viagem tem tanta importância quanto as habilitações académicas. Desde então tenho estado por cá, mas já estou com 29 anos. Por isso está na altura de partir de novo. Vai ser em breve, para ganhar experiência profissional diferente num país estrangeiro. Certificado nível avançado. Texto 2. Mata Albuquerque é um empresário que tem tentado mudar a forma de trabalhar no grupo de empresas a que preside. A filosofia que tem tentado desenvolver resulta da leitura de um livro sobre a produtividade no local de trabalho. Eu defendo que cada vez mais se deve trabalhar em casa, sem chefes, sem telefonemas, sem reuniões. É por isso que estou aos poucos a implementar um novo modelo de gestão e um novo método de trabalho dos funcionários. A maior parte dos locais de trabalho caracterizam-se pela interrupção e esta é a maior inimiga da produtividade. O que há de errado no método de trabalho da maioria das empresas? Há vários erros no modelo de gestão de empresas e de funcionários. Definir prioridades o tempo inteiro é um deles. Tudo parece prioritário. Logo, nada tem prioridade. O planeamento é outro ponto negativo. Planear é ótimo quando se executa o plano. Muitas vezes esse planeamento não é nada. Ideias abstratas, baseadas em premissas desconhecidas e pressupostos que não sabemos se vão ocorrer ou não. Mas para mim o principal problema é a forma como trabalhamos e os locais onde o fazemos. É difícil trabalhar no trabalho. Não nos deixam. Como assim? O escritório, ou como queira chamar ao local de trabalho comum, está repleto de interrupções. Se você fizer uma rápida pesquisa com os seus colegas, vai perceber que a maioria prefere executar as tarefas pendentes de manhã cedo ou levar trabalho para casa, nos fins de semana. Essa não é a melhor forma de trabalhar. Não se trata de uma questão de preferência dos funcionários. É uma consequência do erro na estrutura dos locais onde trabalham. Mas as pessoas produzem. As pessoas trabalhariam melhor se não fossem interrompidas. O modo de trabalhar acaba por se adaptar à interrupção. Os colegas falam, riem, andam de um lado para o outro, os telefones tocam, os chefes convocam reuniões a toda a hora. Em vez de um dia de trabalho, temos momentos de trabalho ao longo do dia. Você chega, liga o computador e tem uma reunião daí a 50 minutos. É um momento de trabalho. Depois da reunião, você volta irritado porque a reunião foi uma perda de tempo e vai almoçar. Quando volta, vai ver o que se passa no Facebook. Conversa com um colega sobre algo banal, outro chama-o para ver um vídeo no YouTube. De repente são 5 da tarde e você não fez nada do que precisava. É assim que as empresas funcionam hoje, qualquer que seja o ramo de atividade. Se elas funcionam assim, por que precisariam de mudar? Mudar e adaptar-se a novas realidades é difícil para qualquer um. De facto, é provável que as empresas não precisem de mudar, mas sempre podemos fazer as coisas melhor do que fazemos. Por isso, mesmo as companhias bem-sucedidas devem dar uma hipótese à mudança. É pena que as empresas tradicionais sejam alérgicas à palavra mudança. As pessoas também podem estar satisfeitas com o seu ritmo de trabalho atual e com as pausas que fazem ao longo do dia, não é? Claro, não somos robôs. Não podemos eliminar todas as interrupções do dia-a-dia. Se alguém me chama insistentemente ou me telefona constantemente, não me posso desligar disso como desligo um computador. Mas posso desligar-me daquilo que causa dispersão para me concentrar no trabalho, como fazemos quando ultrapassamos um prazo. Deixamos de dar atenção às brincadeiras ao nosso redor, não ligamos ao Messenger e até nem lemos os e-mails a todo o instante. As pessoas que exigem respostas imediatas têm de ser mais pacientes. Até porque, quando se trata de negócios, poucas coisas são tão urgentes a ponto de não se poder esperar.
Certificado nível avançado, texto 3. Da Praça da Liberdade até ao topo da Avenida dos Aliados sucedem-se os pavilhões coloridos. Prateleiras e bancas compostas de tomos das mais diversas origens, à procura de novos donos que, a partir desta tarde, poderão percorrer o labirinto dos livros. A editora Tinta da China experimenta pela primeira vez a feira no Porto. Vai trazer autores e divulgar literatura de viagens, compêndios de humor. E entra na iniciativa da APL de preços fora do comum, lá mais para a noite, como indica Madalena Alfaia. De segunda a quinta-feira, entre as 22 e as 23 horas, é a chamada Hora H, em que todos os livros com mais de 18 meses têm descontos de 40%, 50% e 60%. Portanto, é uma iniciativa fantástica para dinamizar uma hora morta da feira. As pessoas vêm cá e encontram os livros que sempre quiseram ter aos melhores preços. Certificado nível avançado, texto 4. Esta é uma casa feita de livros, de memórias, de amigos e pessoas e objetos e muitos sítios. É uma casa-museu, mas com vida, como refere Pilar, com o cheiro ainda do escritor e de Pilar, com o cheiro do amor de ambos. Por isso, Pilar ainda dormiu esta noite na cama, que agora vai poder ser vista neste museu. Pilar segue a vida normalmente. Neste momento, por exemplo, está a falar em direto com uma rádio espanhola, como faz todas as manhãs, a contar as notícias da ilha e de Saramago. E há também uma chávena vazia de café de Pilar sobre a mesa do pequeno almoço. E há um livro com o título Canárias e Portugal. E hoje está cá também a filha do escritor, Violante Saramago, que também veio de outra ilha, da Madeira, para assistir à abertura da casa. Diple, texto 1. Já decidi que vou instalar painéis solares no telhado da minha casa. Mas isso vai custar-te uma fortuna. Mas compensa. Feitas as contas, 2 anos depois do investimento começo a ganhar dinheiro. Que contas são essas? De acordo com a lei em vigor, toda a energia produzida e não consumida tem de ser adquirida por empresas do ramo. Como a casa tem um telhado enorme, dá para instalar um conjunto de painéis com rentabilidade maior. E as despesas que vais ter com a aquisição, a montagem e a manutenção? São precisos 2 anos para pagar o investimento. Depois começa a compensar. Pelo menos pelas contas que fiz com a empresa que vende o material. Dá para pagar as férias, o que já é uma ajuda. Mas paga-te umas férias em casa, não? Achas? Falaram-me em cerca de 1.000 euros de lucro anuais, mais coisa menos coisa. Por isso vale a pena. Pronto, tu é que sabes. O dinheiro é teu. Se fosse a ti, pensava 2 vezes. Diple, texto 2. 1. Toda a atividade sísmica e vulcânica que se tem sentido demonstra que o planeta está vivo. E parece-me que isso é o efeito dos erros cometidos pelo homem ao longo de gerações e gerações. E se, em alguns casos, já não for possível recuperar ecossistemas, evitar a descongelação de glaciares? Temo muito as asneiras que continuamos a fazer e que afetam a Terra. 2. Pobre rio. É triste ver como este rio está hoje em dia e lembrar-me de como era na minha infância. As águas eram limpas. E no verão tomávamos aqui banho. Às vezes também vinhamos pescar. O que a falta de sentido ecológico pode fazer. O rio está quase destruído. 3. Acho que este parque natural está agora em boas mãos. Conto com a qualidade dos técnicos, pois já mostraram noutros projetos que sabem o que estão a fazer. Espero também que gostem de aqui estar e que continuem connosco, pois algumas das ações realizadas só vão ter resultados daqui a uns anos. 4. É fantástico o trabalho que tem sido feito para recuperar as aves de rapina desta zona. Não me canso de vir até aqui para as ver voar. É excelente. Acho mesmo que temos de dar todo o apoio a iniciativas como esta, que permitem recuperar espécies em vias de extinção. Sinto-me muito feliz por participar num projeto destes. 5. Como é que é possível que haja fábricas que ainda poluem as águas dos rios? A legislação é rigorosa e as penalizações são elevadas. Mesmo assim, continua a acontecer. Não percebo como. Será que os responsáveis por este tipo de incidentes não percebem o que estão a fazer? Não percebem o que estão a destruir? Diple, texto 3. O facto do seu primeiro livro, que veio a ser um sucesso internacional, O Último Cabalista em Lisboa, ter sido recusado nos Estados Unidos por mais de 20 editoras, deixou marcas em si? Sim, foi um período muito negro para mim, porque durante 2 anos
eu ia perdendo a confiança que um dia o meu primeiro romance seria publicado. E eu estava muito deprimido nessa altura, durante 2 anos. O que é que aprendeu com isso, com essa experiência? Tentar evitar depressão. Escrever. A escrita é a minha casa, outra vez. Quando estou deprimido, ou estou triste, ou estou com problemas, se eu conseguir sentar-me em frente ao meu computador e escrever, eu fico melhor. Logo, fico melhor. Porque é a minha casa o processo de escrever. Qual é, se se pode definir de uma frase, a maior diferença entre o mundo literário português, genericamente, e o mundo literário norte-americano? Estávamos há bocadinho a falar dos críticos e da forma de ler nos Estados Unidos e em Portugal os seus livros. Eu acho que para melhor ou para pior há cada vez menos diferença. Ou seja, basta olhar para a lista dos best-sellers em Portugal e os Estados Unidos e muitos dos autores são os mesmos. O Dan Brown e Nora Roberts. Antigamente, quando eu comecei a publicar em Portugal, as listas dos best-sellers eram não coincidiam. Completamente diferentes. E isso mudou muito nos últimos 15 anos. Aliás, eu acho que o mercado português está demasiado... É uma cópia demasiado fiel. Está a absorver demasiado o que vem de fora. Eu acho que é um erro grande copiar os livros superficiais da Inglaterra ou América. O seu primeiro romance, o seu romance de estreia, já foi escrito em Portugal. Exato, exatamente. E até foi editado pela primeira vez também em Portugal. Exato. Pode-se concluir que se não tivesse vindo viver para Portugal o Richard Zimmler, hoje talvez não fosse escritor? É uma das conclusões a qual eu já cheguei, é que é muito possível. Por isso, talvez se justifique ainda mais dizer então escritor português. Exatamente, eu devo a minha carreira a Portugal, os meus leitores portugueses e a minha editora portuguesa. Se não fosse escritor, o que é que seria, Richard Zimmler? Um homem perdido. Eu acho mesmo é assim, porque a minha mãe dizia que eu era sempre uma pessoa criativa. Se não fosse escritor, talvez seria pintor ou músico. E esse aspecto da minha personalidade é o aspecto mais forte. Diple, texto 4. O João tinha razão quando disse que a decisão de excluir do concurso um dos candidatos poderia dar problemas. Eu cá achava que seria pacífico, afinal nem sequer apresentou todos os documentos pedidos. Não me parece que possa apresentar grande argumentação para ser considerado. O currículo do candidato demonstrava que já tinha trabalhado para várias empresas, mas ficámos a saber que tinha sido sempre dispensado porque não fazia nada. Agora temos o advogado dele a ameaçar-nos com o tribunal. Por que razão não lhe telefonamos para tentar resolver a questão? Se calhar poupa-nos muitas dores de cabeça. Diple, texto 5. Ana Costa, 31 anos, arquiteta. Ana, as construções verdes são apenas uma oportunidade de ajudar o meio ambiente? Não, eu acho que não. Acho que as construções verdes estão a revelar-se uma oportunidade de negócio. É um negócio emergente para muitas empresas e pequenos empreendedores. Repare bem no meu caso. No meu caso, eu vejo o projeto de habitação sustentável ganhar forma e também, no meu caso, eu quis mais do que uma casa atenta aos aspectos ambientais. Olha, quis um lar ecológico e bem integrado na natureza. Tive de ter cuidado com a orientação da casa para aproveitar ao máximo a luz do dia ou a utilização de vidros que dispensam o uso de água para limpeza. Estes são apenas alguns dos pequenos detalhes que ajudam a construir um edifício verde. Como é que tudo começou? Bem, durante mais de um ano fui lendo tudo aquilo que me chegava às mãos. Depois fui dando largas à imaginação e concebi um projeto de uma casa ecológica. Mas ecológica por fora e por dentro. E quando eu digo por dentro e por fora, quer dizer desde o telhado ao interior das paredes. Por exemplo, telhas é coisa que não existe lá em casa. E toda a cobertura é literalmente verde. Vai ser colocada terra e vamos plantar vegetação. A vegetação que selecionamos tem em conta a necessidade de resistir a amplitudes térmicas grandes e de não precisar de muita água para que não seja preciso gastar também muita água com a manutenção. Do lado exterior, posso ainda dizer que existe um depósito onde as águas pluviais são armazenadas para depois se aproveitarem para a rega do jardim e para a pequena horta familiar que fizemos no fundo do terreno e onde os miúdos se vão apercebendo de como é que aquelas coisas do supermercado crescem. Esse é um projeto ambicioso. É, e não fica por aqui. A casa tem muitas zonas envidraçadas para que durante o dia se evite o recurso à luz artificial.
E os vidros que nós utilizamos são uma vantagem porque também tive de pensar na questão da manutenção. Por isso, utilizamos um tipo de vidro ao qual não se agarra a sujidade. Assim evita-se a necessidade de limpeza exterior e o gasto de grandes quantidades de água e tempo, obviamente. O que é que destaca no projeto da sua casa? No interior da casa, posso destacar, por exemplo, o pavimento que foi construído com os restos das madeiras que foram utilizadas na casa. E até dentro das paredes, a casa também é ecológica. Os materiais de isolamento térmico e acústico são reciclados. Diplo escolar. Texto 1. Essa é uma pergunta difícil. Acho que as férias de que me lembro mais vezes aconteceram há muitos anos. Lembro-me que no dia em que fiz 10 anos, o meu pai acordou-me muito cedo. Levou-me para a sala e estava lá um grande embrulho. Não fazia a mínima ideia do que aquilo era. Afinal, era um pequeno barco insuflável. Só cabíamos os dois lá dentro e naquele verão, quando fomos de férias para a casa dos meus avós, que ficava perto de um pequeno rio, passámos o tempo todo dentro do barco. Íamos pescar, dávamos passeios pelo rio acima. Às vezes fazíamos corridas com outros miúdos que por ali andavam. Acho que foi nessa altura que despertou o meu interesse pelo remo, que pratiquei intensamente quando estava na universidade. Lembro-me muitas vezes daquelas férias. Acho que foram mesmo as melhores férias que tive. Começo a sonhar com as férias no início do ano. Mal passa a época do Natal e da passagem do ano, começamos os planos para as férias. Pensamos num destino, procuramos informação sobre ele, o que podemos ver ou fazer, quando é a melhor altura para o visitar, como lá chegar. Escolhemos sempre um lugar diferente, mas onde não haja muitos turistas. Preparamos tudo o que podemos e todo o tempo da preparação da viagem é muito agradável. É um bocado como se já tivéssemos partido. Nunca tivemos nenhuma desilusão, por isso continuamos a organizar as férias da mesma maneira todos os anos. As melhores férias que já tive? Não sei, acho que as próximas vão ser sempre melhores do que as anteriores, por isso nunca consigo dizer quais foram as minhas preferidas. As melhores férias que tive foram quando fiz um cruzeiro no Mediterrâneo. Adorei o barco e a vida a bordo. Se viajávamos durante o dia, ficava estendido ao sol, na piscina. Ou se preferia algo mais movimentado, podia participar nas aulas de ginástica. Às vezes gostava de ir apenas a olhar para o mar. À noite podia dançar até de madrugada e as festas eram sempre muito animadas. Quando chegávamos a um porto era fantástico. A aproximação à terra, o ritual da chegada do barco, a descoberta das cidades por onde passeávamos. Nem sei. Tenho tido férias tão boas. Até houve uma vez em que fiquei em casa e tive umas férias excelentes. Não sei quais foram as melhores férias que já tive, mas lembrei-me agora de umas, há uns 10 anos. Eu tinha 19 anos e um amigo meu, dessa altura, tinha uma carrinha Volkswagen, já velha. Para nós era excelente. Cabiam lá perfeitamente as nossas pranchas de surf e até dava para dormir lá dentro. Viajámos durante 2 semanas sem destino marcado, sempre à procura das melhores ondas para o surf. Acho que devia voltar a ter umas férias assim. Há umas férias de que me lembro muitas vezes. Foram diferentes de todas as outras que tive. Pegámos em mochilas, fomos de comboio para norte, até Braga, e depois fizemos todo o resto a pé. Acampávamos ou ficávamos nas casas das pessoas, nas aldeias, e em vez de pagarmos a dormida, ajudávamos os donos da casa em pequenas tarefas. Uma vez tivemos de levar um rebanho para o campo. Aquilo parecia fácil, mas ao atravessar uma estrada, apareceu de repente uma moto que assustou as ovelhas de tal maneira que foi cada uma para seu lado. Foi complicado juntá-las todas outra vez, mas foi sem dúvida uma experiência inesquecível. Sobretudo para quem, no dia-a-dia, costuma estar sentado num escritório, à frente de um computador. Diplo escolar, texto 2. O ruidoso ritmo das máquinas abafa as conversas que surgem na gráfica invadida pelo escritor e por um pequeno grupo de leitores. José Luís Peixoto assiste ele próprio fascinado ao processo. Ver os livros a passarem ali um a um na passadeira, ver as pilhas de livros, é um sentimento que é muito difícil de descrever, mas que certamente vou recordar por muito tempo. Fascínio que se estende a Sérgio Carvalho, açoriano a estudar Psicologia em Coimbra,
um dos 5 leitores escolhidos no passatempo da editora. Sérgio antecipa o que se segue. Eu acho que ainda não processei muito bem, mas a quente é muito bom, sim. Esse livro é já para ser lido? Absolutamente, já no autocarro para Coimbra. Com o peso do tomo ainda quente na mão, o autor José Luís Peixoto acredita que o livro em papel não é um objeto em vias de extinção. Um livro é o seu lado físico, mas também é, se calhar, numa medida até mais importante, todo aquele invisível que nós conseguimos apreender quando lemos. Nessa medida, eu creio que o livro, enquanto objeto, não está propriamente ameaçado. Diplo escolar, texto 3. É aterradora, diz Vargas Llosa, a linguagem usada pelos jovens na internet e nos telemóveis. O autor da Conversa na Catedral diz mesmo que a internet acabou com a gramática, liquidou-a. Vargas Llosa, aos 75 anos, afirma: se escreves assim é porque falas assim. Se falas assim, é porque pensas assim. E se pensas assim, pensas como um macaco. E isso parece-me preocupante. Talvez as pessoas sejam mais felizes assim. Talvez os macacos sejam mais felizes do que os seres humanos. Não sei. Diplo escolar, texto 4. GCE-AES, tarefa 1. Chama-se Luís Morgado e tem uma profissão pouco comum. O seu trabalho passa por brincadeiras, carinhos, treinos e apresentações ao público. Prefere dizer que trabalha com animais, em vez do título de treinador de golfinhos. Os 2 machos e as 3 fêmeas que habitam no delfinário do Parque Aquático do Porto fazem parte da sua vida e ele conhece-os ao pormenor. Quando é que surgiu o interesse por golfinhos e esta oportunidade? Bom, esta é uma paixão que eu já tenho desde criança. Nasci no interior, na Guarda, mas fui logo viver para Setúbal. Os meus pais contam-me que eu tinha 2 anos quando vi pela primeira vez um golfinho e que fiquei logo apaixonado. Quando andava na escola, nunca sabia dizer o que queria ser quando fosse grande, mas aos 13 anos decidi que ia ser treinador de golfinhos. Completei o 12º ano e tentei ir trabalhar para o Jardim Zoológico, em Lisboa. Consegui entrar e no primeiro ano estive a trabalhar em regime de voluntariado. Como gostaram do meu trabalho e viram a dedicação, o empenho e o esforço que é preciso para esta profissão, decidiram contratar-me e fiquei ali durante 2 anos. Depois surgiu a oportunidade de vir para este parque aquático e já cá estou há 4 anos. Sinto-me a pessoa mais realizada do mundo. Como é trabalhar com animais, neste caso com os golfinhos? Bem, eu acho que todos os animais são especiais. Não faço uma distinção entre os golfinhos ou outro tipo de animal. Para mim, eles têm todos o mesmo tipo de importância. Obviamente que o golfinho é o animal que parece que está sempre a sorrir. São diferentes e ainda há tantas coisas por descobrir acerca deles. Eles têm uma inteligência, uma capacidade de aprendizagem alucinante. Mas também há dificuldades. Sim, sem dúvida. Nós, eu e os meus colegas, praticamente vivemos aqui. Passo aqui a maior parte do meu tempo. Entro às 7h30 da manhã e, se for preciso sair às 8h30 da noite, eu saio. O mínimo de trabalho que eu faço aqui é de 11 horas por dia. Se for preciso vir trabalhar nas folgas, venho. Se for preciso abdicar das férias, abdico. Isto tudo porque estes 5 golfinhos são tão importantes como a minha família. No fundo, passo mais tempo com eles do que com a minha namorada ou os meus pais. Tem algum projeto pessoal que gostasse de fazer e que envolvesse os golfinhos? Sim, tenho. Estou atualmente a tirar um curso de enfermagem veterinária. O meu sonho era ter tirado medicina veterinária, mas como surgiu logo a hipótese de ficar no Zoo de Lisboa e depois de vir para aqui, quando acabei o ensino secundário, interrompi os estudos. E foi complicado, porque na altura os meus pais queriam que eu fizesse um curso superior, mas disse-lhes que não me interessava o diploma se não estivesse a fazer aquilo de que gosto na vida. Surgiu a hipótese de trabalhar com os golfinhos e esqueci-me do curso superior. Hoje já começo a dar razão aos meus pais. É sempre estimulante nós estarmos a estudar e a aprender coisas novas, mesmo para o bem dos golfinhos. Então agora estou a tirar este curso, que me vai ensinar algo que vou poder aplicar. O projeto pessoal com eles, desde que vivam com saúde e com tudo o que necessitem, já é muito bom. O que é que se pode fazer para evoluir nesta profissão? Muita coisa. Desde participações em conferências, conhecer e experimentar métodos e técnicas diferentes de treino, compartilhar aquilo que os treinadores de outros parques e países sabem.
Posso dizer que já há quase 2 anos que não tenho férias, porque aproveito pelo menos metade desse período para enriquecer o meu currículo. Este ano estive a fazer um estágio na Clínica Veterinária do Zoo de Barcelona. O ano passado estive noutro estágio com golfinhos e leões marinhos. Depois fui visitar o SeaWorld. Assisti a uma conferência com um dos grandes especialistas a nível de treino e que tem técnicas alucinantes. No fundo é também o interesse e a motivação que as pessoas têm. Como é que decorre o processo de aprendizagem dos golfinhos? Bem, eles são treinados através de reforço positivo. Fazem qualquer coisa em troca de um prémio que pode ser um carinho do treinador, um peixe ou um brinquedo. A facilidade com que eles aprendem é incrível. Com um animal jovem começa-se por ser positivo. Por exemplo, imagine que eu tenho à minha frente um golfinho que não conheço. Começo por olhar para ele e por lhe dar peixe. O animal começa a associar-me a algo positivo. Ele dá-me peixe. Noutra sessão, faço com que ele me toque na mão e, se ele o fizer, faço-lhe uma festinha ou dou-lhe um peixe. A seguir, por exemplo, para fazer um salto mortal, precisamos de um prolongamento do braço, que é uma espécie de vara com uma bolinha onde ele vai ter de tocar. Ele sabe que tem de tocar ali e sempre que o faz é reforçado com carinho, brincadeira ou peixe. Sempre que eles veem esse instrumento ficam loucos. E é assim que vão aprendendo os comportamentos. DIPL escolar, texto 5. 7 em cada 10 pais são influenciados pelos filhos na hora das compras. Estes dados resultam de uma pesquisa feita em São Paulo com mães e pais que têm filhos entre os 3 e os 11 anos. 30% do que Camila Gomes ganha é gasto em compras no centro comercial. Aperta-se de um lado, aperta-se do outro, mas acabamos sempre por ceder e fazer as vontades deles. É difícil não fazer a vontade a um filho, revela Camila. Uma pesquisa de consumo revela que 70% das famílias são influenciadas pelos filhos na hora das compras. Outra pesquisa da Associação Comercial indica que 38% das crianças escolhem as suas próprias roupas. Por causa dos filhos, quase metade das famílias admitem que gastam mais do que o previsto quando vão às compras. Seria mais fácil deixar os filhos em casa, mas isso nem sempre é possível, porque não se tem com quem os deixar. O ideal é conversar antes de sair de casa e cumprir o que foi combinado. Os adultos também não podem falhar e começar a comprar coisas para si para não dar maus exemplos. O estudo mostrou ainda que os homens costumam ceder mais aos apelos dos filhos. DIPL escolar, texto 6. O golpe internético do phishing não tem ainda tradução entre nós, mas qualquer pessoa que não esteja entre os chamados excluídos digitais depara-se com frequência com mensagens de phishers vindas por e-mail ou SMS. O phishing é um crime que consiste em levar o destinatário dessas mensagens a fornecer os seus dados pessoais, como os códigos de acesso às contas bancárias ou outros, por crer que está a lidar com instituições respeitáveis. Isto ocorre normalmente após um clique que abre um sítio malicioso sem que a pessoa perceba alguma coisa ou de forma mais rara e ingênua por resposta direta da vítima. Trata-se, na verdade, de uma situação fraudulenta em que a vítima é alvo de uma burla. O termo inglês phishing surgiu nos anos 90 e é uma alteração de phishing, isto é, pesca, não propriamente de peixe, mas de dados sigilosos. Há quem acredite que o uso do PH, em vez do uso da letra F para escrever phishing, está relacionado com o velho golpe do phreaking, este anterior à era informática e praticado por phone freaks, fonomaníacos, que manipulavam os ruídos eletrónicos dos aparelhos para enganar a central e fazer telefonemas internacionais de graça. A elevada incidência de phishing no ambiente virtual recomendaria a adoção de uma palavra nativa para nomeá-lo, mas não parece provável que isso ocorra. Por enquanto, o maior aliado da segurança do internauta brasileiro tem sido a incompetência dos próprios phishers locais, que normalmente enviam, em nome da Receita Federal ou de grandes bancos, mensagens tão cheias de erros grotescos de português que a maioria das pessoas fareja o golpe na primeira linha. GCEAS, tarefa 2. E agora mergulhamos no admirável mundo das 20 línguas oficiais que são usadas nas instituições europeias. De tempos a tempos surgem polémicas sobre as línguas de trabalho nos documentos oficiais, mas no Parlamento Europeu e no edifício da Comissão, a maior parte dos discursos e dos documentos acabam por ser traduzidos em 20 línguas. Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, foi tentar descobrir os segredos do trabalho das centenas de intérpretes
e tradutores. É assim em todas as sessões plenárias do Parlamento Europeu, uma verdadeira torre de Babel, com 20 línguas oficiais na União Europeia desde o último alargamento. 20 línguas a funcionarem ao mesmo tempo nas cabines de interpretação. Ainda assim, a comunicação é possível entre os milhares de diplomatas e funcionários e deputados. São os intérpretes e tradutores que fazem a diferença e que permitem esta diversidade linguística. A Comissão Europeia calcula em cerca de 800 os intérpretes presentes todos os dias em Bruxelas. O Parlamento Europeu, por exemplo, dispõe de 350 permanentes e mais 400 ocasionais para um trabalho que nem sempre é fácil: ouvir e falar ao mesmo tempo. A aventura europeia dos idiomas começou logo nos anos 50 com as 4 línguas dos países fundadores: francês, alemão, italiano e holandês. Ora, 4 idiomas são 12 combinações linguísticas, o que permite uma interpretação relativamente fácil. Hoje há 25 Estados-membros, 20 línguas oficiais permitem 380 combinações. Daí a necessidade de empregar grandes contingentes de tradutores e intérpretes. Parece um quebra-cabeças, mas não chega a ser, porque se utiliza um sistema em que, por exemplo, do estónio para o português se passa por uma terceira língua chamada pivô, o inglês ou o francês. No futuro, a União pode vir a diversificar ainda mais o seu mosaico linguístico, já que a Croácia, a Macedónia e a Turquia batem à porta da União. E a Espanha propõe agora acrescentar o catalão, o galego e o basco nas sessões plenárias em Estrasburgo.